A gente continua falando sobre esses bombardeios, esse avanço russo, para comentar essas estratégias de combate usada pela Rússia e ucranianos também, né, que têm ali tentado se defender de alguma forma. A gente vai conversar agora com um especialista em segurança internacional e defesa e professor de relações internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Bernardo Val. Professor, obrigada por falar com a gente. Bem-vindo ao Live CNN. Uma ótima tarde. Olá, Marcela. Olá, Daniel. É um prazer estar aqui no Live CNN. Boa tarde a todos. Professor, apesar das fortes sanções econômicas e também dos erros de estratégia cometidos até aqui, a Rússia segue aumentando essa intensidade da ofensiva nas grandes cidades ucranianas. O que isso pode significar, né? Essa questão de ou a Rússia dá tudo ou nada, pode dizer sobre a estratégia russa? As ofensivas russas na Ucrânia, elas têm sido intensas, particularmente em cidades, e isso revela o modo de guerra russo. O que isso significa, esse modo de guerra russo? Que a Rússia, ela responde à resistência com poder de fogo. Em vez de enviar homens, soldados, para lutar de casa em casa, quarto a quarto, em ambientes urbanos, a doutrina militar da Rússia, ela pede bombardeios com armamentos pesados e aéreos para destruir os inimigos. No começo dessa ofensiva militar russa na Ucrânia, os alvos eram mais militares e eram utilizadas armas de precisão. Porém, com o passar do tempo, os alvos passaram a ser menos discriminados, não apenas alvos militares, mas também alvos civis, usando armas pesadas e brutas, não necessariamente de precisão. A mensagem com isso é justamente para que a Ucrânia não resista a essa ofensiva da Rússia. É uma espécie de guerra total, que envolve não apenas alvos militares, mas também alvos da sociedade para minar a moral ucraniana. Professor, nós ouvimos agora há pouco o secretário-geral da OTAN falando sobre um drone que foi localizado na Croácia, tem cerca de 6 quilos, e segundo ele não é um drone de ataque, é um drone que não representaria perigo, porque também ele deve ter caído ali por falta de combustível. A origem dele, tudo indica que seja soviética. O que a gente pode falar sobre esses drones, especificamente na Croácia, porque é um país da OTAN e isso poderia significar um novo rumo para a guerra? Os drones, ou veículos aéreos não tripulados, eles fazem parte da guerra aérea nos últimos tempos, e a guerra aérea é algo interessante para ser observado nessa guerra Rússia versus Ucrânia, porque a Rússia ela não dominou o espaço aéreo nem atingiu a supremacia. E essa é a doutrina básica que está nos manuais em qualquer situação de guerra, dominar o espaço aéreo para proteger as tropas em solo. Mas não foi isso o observado. Os drones, eles têm sido operados, drones de origem turca, pela Ucrânia para minar os avanços da Rússia, e a Rússia ela também pode se utilizar desse tipo de armamento, embora a gente não tenha visto muitas notícias sobre isso nos últimos dias, e há essa notícia que você falou agora, ela pode usar como recurso de monitoramento e obtenção de inteligência, porque os drones eles podem ser usados de maneira ofensiva para ataques disparando mísseis, mas eles também podem ser usados para obtenção de inteligência tática no terreno de operações. Professor, o presidente da Ucrânia vem a todo momento pedindo mais ajuda dos países da OTAN, dos países do Ocidente, inclusive pedindo sempre o fechamento do espaço aéreo. Essa é a principal reivindicação que ele faz em relação aos países da OTAN. Por que isso não acontece, né? A gente ouviu já o secretário-geral da OTAN falando sobre isso, que isso poderia se tornar uma terceira guerra mundial.
Tem como isso acontecer? Quais poderiam ser as consequências? E é esse o motivo em que provavelmente a OTAN não ajuda a Ucrânia? Existe um motivo de princípio do fato da Ucrânia não ser membro da OTAN, logo a OTAN não tem a obrigação de defender a Ucrânia. Mas também existe a questão da realidade de que a Ucrânia está numa guerra muito dura e ela pede ajuda para a OTAN. Por que a OTAN não toma uma posição de mais destaque do que ela vem fazendo até o momento? Porque isso a tornaria parte do conflito. A questão do espaço aéreo, de fechar o espaço aéreo a partir de ações da OTAN, tornariam a OTAN uma parte envolvida no conflito. E daí o conflito passaria de uma guerra Rússia-Ucrânia para uma guerra Rússia-Ucrânia e OTAN. E uma guerra Rússia-OTAN seria uma espécie de conflito mundial. Então, é por isso que a OTAN não se engaja mais, porque senão essa guerra que está na Ucrânia, ela vai se tornar uma guerra Rússia versus OTAN, que a gente pode entender como um conflito mundial, e os riscos de um conflito mundial são muito grandes, inclusive a possibilidade de escalada nuclear. Assim, a OTAN, ela apoia militarmente, enviando equipamentos, treinamento, e ela age com muita dureza na parte das sanções econômicas, tentando estrangular a economia russa de modo a minar o esforço de guerra russo na Ucrânia. Bernardo Val, professor de Relações Internacionais, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Live CNN mais uma vez. É sempre um prazer, muito obrigado.